Sabe o que Deus acabou de falar? Em poder de estado absoluto, manda o recado, absoluto. Readmissional, como cu no nosso pau, manda falar para os machos, ativos e as fêmeas passivas. Manda falar para as fêmeas ativas e os machos passivos. Falou para trabalhar com umas probabilidades que só a luta multigalaxidável para comprar a minha proelementaridade, um farelinho nem observável, já é uma situação, né? Como que a astrologização, meu domínio público lá fora, em poder de estado inédito, como é que funciona. Então aqui dentro a gente vai trabalhar com uma pauta mais barata, mais aterrissada, uma coisa josso, né? Repadrono, repatrona, regran, né? Papa Demo, né? Santíssima, rainificada, bom pra você, piada, né? Aí o que é uma base de cálculo autoinvaginatório, mesodesinvaginatório sobre útero e TPC, por exemplo, né? Que virou causa e efeito a quem apontar desnaturalização artificializante como espaço, sideralização, né? Mesonaturalizante a quem pró, alquimizante, não subjugada, né? Cobaiamento modernizante apontado, fricção científica ou qualquer coisa assim, esperando a hora do janto, fazendo as bases de cálculo, cansaço, dormi, acordei, quero alguém para printar o que eu escrevi, mandei um recado familiar, e eu escrevi para o advogado sobre a questão de reivindicação, eu não consigo printar para jogar no Facebook, né? Que é gravar esperando eu, né? Estou com ponto de peso agora, tem que levantar. Se bobear, vou finalizar esses dias, essas 3 semanas malhando só, 3 vezes. Você faz crescente a fome, que vira apontar como momento, né? Eu preciso descansar, vou voltar a uma rotina tal, que é de fato parar para secar. Estou super bem sem aquela vasoconstricção de remédio, deixando só o outro. Não estou tendo problema, joga comida, não dá aquele cansaço todo. Eu não sei até que ponto eu suspendo o remédio e vejo uma nova fase. O remédio, enquanto não está embaçando, está aquela gordura só na barriga e jogando gás calórico, eu acho que eu vou suspender o verdinho provisoriamente, mas deixar pago guardado. Que horas chega o outro? Compro o outro, é questão de colocar aqui que horas eu vou dobrar a ingesta proteica, né? Ou dobrar em algum horário e não ter no outro, comprar ovos, fazer um mexido só de ovo ali, ver se eu acho mais barato na terça, vou ver como que eu vou otimizar essa fome e alimentação, porque não tá um negócio muito bom. Queijo é caro, é uma mistura, o que é gostar de um monte de coisa junto, mas não, assim, o que é isso aí, colocar aqui na ponta do lápis, o que dá para ir seguindo, pelo menos ter uma ingesta maior de proteína, uma coisa mais salgadinha, vou fazer isso misturar na canequinha, carregar, que quando não tem o remédio verde, até que ponto tem essa aceitação para ver o que funciona. Alguns carboidratos baratos, eu pego uns pedaços de banana, se é que barato aqui pode apontar isso, o que é batata doce, ovo, né? Banana da terra, banana comum, banana num dado momento amassar, olhar o que é a terça-feira, que já não deve ser a mesma terça-feira da oferta. Vamos lá na CIS, que hoje é dia da oferta. Vamos lá. Vamos. Bota essa carne aí limpinha, não bota pelanca pra nós não. Uma carne moída bem limpinha. Cíntia mocinha, dona mocinha. Tipo desse modelo, o cabelo já cresceu, já pontuou. Também eu não uso gel direto e não uso condicionador. Se passar, eu já acordei igual a galinha molhada. Ainda bem que eu tive que vir em casa tomar banho.
Então o que vai ser atender? Bom que hoje eu vou tocar no meu cantinho da unha do pé, já que eu vou malhar, mas malhar assim, aquela coisa de você sentir meio passeadinho, malhando meio tranquilo, avaliando exercício, subindo a carga, não tô com dor na lombar, não tô com dor no joelho, um pouquinho aqui o tornozelo assim, tá? O que é botar esse gás calórico de esteira agora, quando a coisa realmente ela arrumou mais comida, né? Não tem mais roupa para vestir, não tem muito a exibir, o que seria a comparação que é macacão anda sozinho, nem penso outro super escandaloso, não vou botar agora. Já tá aquele corpo meio molinho embaixo, mas já deu aquela levantada, deu vontade de pegar uma caixa daquele, sneaker que fala, o tal de pé de moleque, nossa, só ver o que dá vontade de comer, sai vontade de comer muita coisa, então quer dizer... E, né, dá vontade de comer amendoim, pegar os negócios, mastigar, comer. Ativar um pouquinho mais esse leão, isso que ainda são poucos grupos musculares. Mas a carga crescente, o que implica em quê? E fazer de fato 4 séries, sei, 2 vezes só à noite, nem ir fazer aeróbico, ou o que seria? Vir de repente fazer aquele choque, anafilático, desfilático, né, para poder fazer questão da lista, tem que avaliar, bota panturrilha, não bota panturrilha, botar panturrilha, um bocadinho. Parece que sim, né? Pode ser. Antebraço indiferente, ombro incha fácil, as costas, essa coisa que é central de costas, esse alinhamento com o stiff. Vou tentar fazer o treino de 4 séries sim, a maioria sim, até que quando você vai para não atender ninguém, só malhar sozinho, ficar rodopiando assim, fazendo as coisas, não tem muita roupa mais que agrada, que a blusa rosa anda sozinha, que seria outra ali aqui, tem aquela pretinha, né, mais larguinhazinha. Eu gosto dessas calças mais fininhas, praticamente conjunto que já era antigo, a roupa que já era antiga, entre as 3 ali, oncinha, floralzinho de azul marinho com branco, e aquela rosadinha ali com a blusa que anda sozinha, que já não fica botada, né? O que é a blusa básica preta por cima, né? E não vou botando aquelas duas jeans, nem aquelas outras grossas, mesmo entre essas blusas largas que eu tenho, né? Que eu vou revezando com elas. Que é as blusinhas ali, aquela exércitozinho, as mais larguinhas. Consegui fazer musculação, aquelas de guerra que estão sobrevivendo, que eu guardei ainda, né? Então, passar 1 quilo de coxinha, coxa contra coxa, comer 1 quilo agora, daqui a pouco. Uma lá podia sair de 3 em 3 horas, de 1,3 litro, em exposição. Comer um sanduíche, quando podia, um sanduíche com não sei quantos ovos, banana, carne vermelha, carne não sei o que lá, e daqui a pouco só respirou que tomou um açaí. Exposição. Então, né, porque calma lá, o mês acabou de começar, a merda não tá pequena. Vou ver se a outra deixou o dinheiro lá pra mim. As comidas estão ótimas, arroz al dente, feijão fresco, cebola, omeletes de ovos inteiros, frango, uma delícia. A Zena 20, já extrapolei, já propondo 2 jantas, já pagando assim, descontando do dinheiro em função das outras que já está sendo feito. Mas pela loja não tem pouca comida, mas eu tenho, avaliando a crescente coisa, né? A gente fica sempre focado no que é, qual é a minuciosidade, que uns ganham mérito sobre isolados. Olha o milagre daquele pedaço de repolho que não entrou. Isso é anticâncer, é anti-isso, é anti-aquilo, é anti-aquilo, é anti-aquilo. E o poder das coisas, caso que virou o limite, né? Da aceleração descabida perante temperatura, pró-radiatividade, reversa, todas as questões táticas quando a gente coloca, né? O que é o custo-benefício de deixar aqui andarilhemos entre vegetais, essa coisa assim, ao assado, né? Essas coisas aqui a justificar a qualidade de onde vem o que se come, né? São questões variadas e de fato eu tenho disposição de acordar almoçando, lanchar almoçando,
desjantando, pró-jantando, interjantando, coisa assim. Comida bem feita, fresquinha, eu me dou muito bem com arroz integral. Feijão mesmo, feijão, tô usando feijão vermelhinho, qualquer feijão. Aqueles omelete, eu nunca fui de muito omelete, mas tá uma delícia, tá bem feitinho. Aí o que seria num dado momento em casa, eu otimizar, usar 3 scoops lá pela manhã, levar aveia não necessariamente, vou levar um pouco de aveia, porque são 3 horas de atendimento. Sem o verdinho você se sente muito bem alimentado, não tem aquela indisposição igual enrola. Ele à noite, logo depois dormir um pouco, mais ou menos, blá blá blá. De manhã tirou aquele efeito cansaço, passou, foi só no primeiro dia aquele efeito chupão de sentir a coisa puxando para as pernas, né? E automaticamente continuo lapidando o que é o limite no vertical, utilizar o recurso do multiforça aberto fechado, já subiu bem a carga e a carga sobe rapidamente. Então tem coisas ali que não tem função para mim. Né, o que é a desenvoltura de onde pisar, avaliar o recrutamento posterior que já é suficiente e o que eu justifico sentir o movimento para essa compensação, né? Então alguns movimentos não tem conveniência tentar de novo, alguns arranques, algumas coisas como eu já falei, alguns apoios desnecessários de relação de braço e o apoio de fazer, o que é otimizar as questões como um todo, né? Então é isso aí. Aí num dado momento eu teria um ano todo partindo do pressuposto, você tem emprego, você tem isso, você tem aquilo, e não tem nada, o que é fazer uma retenção descabida, mas já foi um uso de remédio que já era mesmo para suspender, já é o 4 vidros ou 3 vidros e meio. O que era usar até 3 vidros ou menos que 3 vidros, mas foi assim, lógico que foi uma mudança absurda. Então o que é você estimular receptores a ter o contraste alimentar, até que ponto furar um pouco. Não sei se eu tomei hoje 2 vezes. Se eu tomei na hora que eu cheguei. Eu tomei de novo a ml. Mas eu acho que eu não tomei não. Fiquei meio assim, tá ligado? Ou seja, que tem aqui são 8 litros de leite. Às vezes em casa bate o suco ali. Se eu estiver batendo lá, eu não vou usar o adoçante deles. E uso ele purinho, mas uma vez ou outra já não tá aquela doideira da vitamina C. E o que seria alguns recrutamentos em termos dessas coisas, de vegetais, de não sei o que, né? O que vira de fato carboidrato complexo, enquanto batata, ou fazer que batata doce em dado momento, né? Ou levar um pouquinho, umas coisas saírem mais baratas, necessidade de querer o açaí, igual às vezes ele completo com, né, grãos e essa coisa que eu coloquei lá como amendoim, ou de ter vontade de ter comido aquele chocolate, peguei lá, nossa, vontade de comer agora, uns 2, 3 daquele, uma delícia. Tem vontade de ir lá passar, tomar um pote de sorvete que estava misturado pedaços de chocolate. Tem coisa ali no supermercado que acabou praticamente tudo. Então tem algum combo de coisas que viram proporcionalidade de pico, né? Para esse time release, que às vezes não faz tanta diferença quando você jogar uma coisa, né? A quantidade de proteína, que é forçar o corpo descabidamente, sobre já ter que forçar quando você, que quer impulsionar a condição anabólica como anticatabólica, ou mesmo como você se sente perante tudo isso, né? Então são muitas questões e eu acordei aqui mandando um aviso pra irmã, né? Ah, oi, tá tudo bem? E quando você fala alguma coisa, nossa, o pai nem morreu, é um jogo muito cruel, somos cínicos, sabe? Aí passar mais uns 2 dias mais, eu falo, avaliando assim por cima o que foi aquela coisa lá. Fiquei de calcular o tempo, talvez olhar, de hora ou outra eu recalculo algumas questões, né? O que é você olhar de fora, olhar você e dizer até que ponto, o que é uma transposição interintesticial, quando que vira essa projeção autoblindada, você utilizar um recurso, o que é você utilizar o pensamento, as frações reativas perante o que é estar sobre o momentar. Eu estou teorizando, né? Eu estou oralizando, mesoralizando teorização. O que é instrumentalidade? Independente de colocar no papel, de você colocar o que é sua praxis, a interpraxis, ou qualquer coisa que eu coloque sobre uma sistematização complexa de você impulsionar ou a quem reage perceber instintivamente, não perceber instintivamente exatamente porque você percebe o poder, percebe o medo, ou percebe, né, que mexe com o bicho dos outros, né, que vira o bicho de quem, você apontar algumas questões, né. Ou se eu tivesse que comprar roupa
seriam macacões e teria que ser muito bem recortado. Não vejo nem qualquer cor, qualquer roupa, não vejo. Seria pelo menos de ver nas costas, puxecado, ou que fica a bunda bonita, que não fica, né, que sobre algum tônus tal, não fica aquela coisa de celulite aparecendo, mas seria mesmo um macacão liso, um macacão preto e macacão bonito. Não é muito cheio de trelelê estranho, que é não mostrar indevidamente o peito. A mulher ainda ficou, nossa, o peito nem mexe. Eu falei, quantos anos você fez? Foi até um ano, né? Nem mexe, muito relativo, que tem enrijecimento, né? Quem justifica saúde e doença ou mesmo, o que é prótese, tá ali, tudo certinho, tal. Umas questões que a pessoa, né, colocando, a gente colocando muita coisa, né? Quando a gente vai avaliando as coisas, mesmo olha o que é a idade, quantos anos já se passaram. Quando o dia atrás aí tinha uma certa harmonia corporal entre, né? Aí quer dizer, eu sou a cobra. Agora seria um momento de esperar o pai aí confortar, dado o tempo do irmão resgatar sentimentos. Família muito legal, essa família. A família, né? E até onde, né? Os tapetes, os destapetes, sobraram-se tapetes. Perguntemos, né? Não estou vendo ninguém lá em cima, estão vendo que às vezes eu posso estar jogado no sofá, mas entendem que eu chego. Não tem, é muito nítido que a minha responsabilidade é absolutamente alta. Deve se questionar que eu não durmo e provavelmente muito rico eu não fodo. Usar esse critério bem, que né, a sátira é gigantesca. As coisas que chegam sendo tão tenebrosas, o outro lá está na academia malhando, escrevendo aqui. O que está acontecendo com o namorado do Tony? O que esse cara está injetando nela? Já está todo mundo falando isso. Olha, você viu as costas dela, que desgraça, que já testou, você chegou perto. Não. E tem um jogo de interesses ali. As instituições estéticas, de onde a droga vem, o dinheiro vai, estão sempre viajando, construindo coisas caríssimas, comprando de tudo muito, né? Que é nem médicos, a quem decifrar a coisa toda, entre todos ali esparramados, entre esfrega e esfrega, o kit de livre total, a quem justificar sobrar personal e nem precisar, sobre o que virou a criminalidade, como que eles estão todos envolvidos, as estéticas, ao poder da medicina brasileira, quem justifique físicos, bombeiros nucleares, obridificadores de pecados, pedaços, quem leva dentro do carrinho, aproveita que sempre tem um pacote grandioso, né? O cu total de cada, né? O convite, o pacote do convite, desse convite, o fetiche da feira do cu, que nunca é fora a bebida, nunca fora a droga, nunca é fora o jogo, nunca é fora o roubo. Repetir sobre cada um as sátiras totais, está entre todos eles a todo tempo, é muito tenebroso. Então, né, não há problema nenhum em ficar sozinha. Não há. O meu estado degenerativo fica ali mesmo, né? Olha como que eu filmo, olha como mesmo eu estou, a idade chega, né? Deve ficar os críticos do truque. É assim eu faria o cabelo, assim eu teria feito. Olha isso, olha mesmo. O que é pagar para fudido que não sabe fazer? Para elitizado que finge bem fazer, que não tá para roubar e desqualificar. Se é pagar antes é problema, durante é problema, depois é problema. Então, em que momento não observar, ver se você tá gordo, se você tá cagado, se você quer cagar, descagar, cai por terra um monte de coisa. E o que é estar em casa? Querer estar em casa, eu tô aqui com o meu, naquele meu, aí fica meio caído de lado, explicando do lado o que é, né? Querer estar só com a roupinha fresquinhazinha, mas mesmo tudo se torna. Botei o pano ali fora direto, tô abrindo e fechando, o pano tá ali, o pano de chão, já chama mais pano de chão, mais paninho, não sei o que, pia cada vez mais podre, mofada, lava do lado, volta a ficar mofada, um monte de coisa já, né? Já não compra, aí vem você ver as coisas destituírem. O que é o momento que todo mundo tem que comprar as coisas de casa, em qual ano, qual mês, caso tivesse planejamento, vendo a feira do cuidar, dos proibidos a quem liberados, de regras a antirregras, entre parasitologia, infidelidade, crime total, a quem justifique
que é conveniente eles apontarem entre trânsitos que ainda virou sistêmica catabólica e anticatabólica. A quem apontar e desapontar, o que vira sobre um dado momento adestramento de bicho para, que fica comprovado que são maus em totalidade, e a quem vira infinitivo, odiar qual que num dado momento, o que é um amor de uma vida, ou a possibilidade que te dá flexibilizar, espiritualmente, mas voltou preto, era branco, até onde tem que repetir, o que é que fizeram acertar, quem tem coragem mesmo, quem é que faz entre preliminares e a totalidade da coisa, bem etiquetar e mais mal apontar. Entre no estado temporal de Maria, que temporal bastasse ter a radicalização sustentável, que essa era a temporalidade, aqui em justificar tempo desse tempo de reuso para dizer quando um dado momento que vira causa e efeito de redatação e pontuar como ato historicização entre ateu, tem essa teoria muito descabida sobre muitas coisas, né? Que religiosos ou falsos religiosos ou assim fizeram, da largura sustentável para se sobrarem, né? Educadores de ateus, vendo, faça-se não vendo, aqui intervendo, desvendo, mas aqui em religião, quem justifique os bichos decifráveis, julgar e não serem jogados, façam filhos de você, desde que eu coma só o cu dele, ou toca punheta, porque tem uns clichês de alguns que nunca mudam. E o que viraram usurpar e estarem as modernidades mais assim, largas possíveis, e num dado momento você quer, né? O que seria você fazer uma cirurgia? Ela falou 5 mil e pouco pálpebra, lá não sei aonde, olha, né? O que seria eu pegar a bunda corretiva, que seria no Kimura fazer íntima, o que sobra da bunda, o que sobraria que eu cheguei a secar num dado momento onde não tinha gordura nenhuma na cintura, pra cavar e botar em bunda, e gordura não resolve merda nenhuma. O que é num dado momento, né? A pessoa ter dinheiro e fazer, alguns dizer que são compensações, o que é o convite à compensação, e como lidar com todas as coisas, manutenções e indivíduos diferentes, e quem são indivíduos iguais, que esperam que entendam sobre tal momento, né? Isso nem falando de filho, caso fossem pais e filhos, né? Sobre o que é uma sustentabilidade compensatória, e quando implica o que virou luxúria descabida entre quem tem e quem não tem, né? Independente de prótese, do que vira deficiente, apontado poder de sucesso de não deficiência, que implica, né, uma trama de multidisciplinares assim colocados, condições complexas que separam o mundo. Quem repara? Você precisa tirar, você está vinculado a muitos manejos diários com condições sustentáveis, que são remédios e que são vacinas, o que é pró, despró sobre todas as questões, que harmoniza, né, internamente. O humano é desarmonizado, que entre o lado direito e esquerdo, é quem justificar lados diferenciados até onde ficar um pouco bom. Dizer, né, até que pontos muito bons não são belos e harmônicos sobre algumas questões, muito pouco se encontra alguns com as pernas tão bem alinhadas, e não necessariamente tão bem alinhadas, são tão bem musculosos ou tão bem isso aquilo, mas o que é o osso, o que são as relações, pessoas com execução, que não tem nenhum problema no joelho nem na coluna, com pé equino, descompensação de quadril, fazendo musculação com agachamento 100 quilos, trepando em tudo, que nem macaco dá conta, coisa que você fica fora do comum, trepa com esse, trepa daquele, desliza, bota a muleta do lado, pendura as coisas assim, você se sente totalmente, tenta ir mapeando, dando as opções, mas nenhum chega, vem do circo, faz tudo de menos aparência e pendura em tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Né? Tá fazendo o que aqui, meu filho? Já fode muito, já dá bunda nas alturas, da profundidade, lateralidade, fica-se muitas, e lógico que muitas vezes não acertam ou não tem domínio cadencial, mas o que pode se falar? Né? O que vira? Ter que falar e ter que não falar, e entrar em branco e nulo, em preto e despreto, quando preto. Assim já era, e os brancos fizeram, e aqui é preto e não entra. Mas estuprar e que tem as entranhas, pode, que é a parte igual. Igual? Fica-se a resposta a quem perguntaram-se, não entenderam até onde eu fui, né? Até onde a coisa traz. Um trunco, alinhamento, a quem vira, reversa catapulta lógica, da balança virar, né? Gerar antiquedação, propulsão variáveis, deve centripetante,
qualquer coisa que a quem justifique você ficar, como é que a gente fala, ficar psicodelizando. Tem aquele momento que você já está cansada de ter que mapear o que não presta, você vê se você acha o meio do caminho, daí você faz aquele turvo, aí você é obrigada a, né, matematizar, ou mesmo fechar o olho, aí tem a interna do olho, a externa do olho. Descansada, enfim, vamos ver se qualquer coisa dos 2 dias eu boto panturrilha também, o que eu sinto num dado momento, o que é, né? Ombro embaçado, que assim sobrevivo de cabelo curto, não vendo tamanha retenção e vendo a coisa circular, até onde a coisa convida ao limite, né? De peito a peito, até que ponto, olha que bonito que na lateral tá seco, falei, não sei como tá, aí é o limite, tá bom, tem que momento ter machucado aqui de onde teve aqueles furuncos, o que é o limite de secar a barriga, as costas, ainda que tem a gordura, o que é, né? Uma zona de reserva tal, não querer algumas coisinhas específicas e dizer que a especificidade acontece. Eu também fui pegando alguns específicos de tronco num dado momento, né? O que é de fato esse isolamento, essa especificidade colocada. Seria bom levar isso até uns 4 meses, na verdade, né? O que é o trabalho que vai voltar ao plantão que tem que estar preparado, constantemente de uniforme, malhar 2 vezes, ainda seria, né? Num dado momento, ter 2 treinos só para mim, usar menos roupa, usar e fazer a coisa. O bom seria isso, eu fazer um off, mas o que é custear tudo isso, né? O que é esse off? Que horas a coisa vem para de fato compensar aquilo que, né? Porque na verdade a estratégia de inteligência de sobrevivência que tem infinitivos, construtivos, satisfatórios, reais, para uma dinâmica de você ainda poder escolher a possibilidade daquilo, para você utilizar suas independências, e a quem justifica os demônios que quer ganhar dinheiro em cima, parasitologizando, dizer que é sempre um escape, é algo que faltou, eu não sei o que, de fato, a vida e o trabalho imperativo do corpo, ele tem um milagre próprio, todo somatório de responsabilidades, né? Mas dizer em que momento a pessoa tem que estar para foder ou para perpetuar, do que é, da forma que é isso tudo aí. E você tem que gostar de você, tem que seguir a coisa, né? O trem ficou muito feio quando você é destituído, vê que tudo tem, que precisar chegar a tudo isso, né? Mas de fato, o que é organizar uma questão, ficar embaçado até então com a satisfação suficiente, ou que seria emagrecer, ver o que sobra, tempo de pele, de base, de barriga, o que seria conseguir recortar e nivelar isso que não fosse um problema, por questão de querer fazer a íntima. O que são pelezinhos, o que é isso e aquilo, o que seria num dado momento, subir para os peitos, joga para os peitos, tira os 2 cravos, tira antes, tira depois, faz também as pálpebras. Sei que não é aquilo que não muda muito, dizer o que virou direito e dever avaliado sobre todas as profissões. Essa profissão vocês não fazem, e não fazem porque de fato não adianta. O que virou essa, né? Porque uniformizar, o que é saturar? Coisas para se tornarem extintas e não necessariamente o que se tornam basais, né? Temperaturas onde todo mundo continue, ou jogue a moeda, vai fazer turismo aonde, ou quem está no frio do calor de qual, aí repete aquilo e não teve tempo de no outro, o que trunca, destrunca, ou de fato o que é convidado num dado lugar, e o que são extremos, a quem tem que estar extremos, dizer que algum convite você vem e vai em extremos contínuos, sem variação de luz do dia, ou isso e aquilo, a quem justifique mesmo essas coisas todas, né? Avaliando pró-elementaridades que impulsionam pré-elementaridades ou antecedidos, né? Pulsos, sentidos, a quem justifique pró-jossamento metamorfosivo que te sustente, traduzir instintivalismo entre a prática de auscultar imediatismo, né? O que é o imediatismo cotidianizável, que você utiliza a repetição, o recrutamentos de base, que a intelectualidade alta se torna mais prática, e o que virou questionar, precisar ter burocracia, e está esta relativização tal, e a quem aponte perceber e desaponte não perceber, né?
Então, como apontam perceber e desaperceber, e dizer que não tem nada a perder. Quem não tem nada a perder é os agudos, né? Desde que saiam na fotografia, a quem justifique vida e morte do outro, a luta constante que você tem que ser. Se não é bom para você, onde você não pode resolver, ou está unicanalizada. Matei, salvando esse, que a justiça não fez, que a Força Armada faz para o próprio rabo de queima de arquivo, a quem justifique. Paradigma um paradoxo de tal, escravismo tal, justiça para quem, preventiva para quem, medicina para quem, trabalho, esquartejado para quê, né? Esquarteja no açougue, esquarteja na farmácia, esquarteja o que vira, dizer que é possível, se fez possível fisicamente aqui em educação, entre educação física, deslizar. Em tempos modernos não tinha tudo isso, não percebia tudo isso, o que virou, né? Causa e efeito de tamanha complexidade infinitiva, literalmente picotada, aterrizada, fracionada, e sobre essas questões o que virou invasivas corporais, ou a percepção multiprotocolarizante, que justifica o dicotomizável como é dicotomizar, causa e efeito de prazer direto como indireto, que é direto na cama, direto tocante na quem justifica os buracos preliminares, para dizer que eu termino de frente, eu termino de trás, e não necessariamente a quem atribuir dinâmicas ativitárias, linearizadas e deslinearizadas entre trabalho, a quem justifique catabolismo e anticatabolismo, sustentável, entre o que virou, né, fazer expectativa entre o peso e a altura, entre proporcionalidades receituais que imperam dar valor. Se tem osso, até que ponto o osso impõe valor entre o músculo entre o osso, ou todas as condições colocadas que sobre uma condição bruta de trabalho, do que virou esta sustentabilidade uniforme, parasitária e incongruente, que fizeram não ter incongruência, e já faziam isso a quem apontava o viado, a quem traduzia esse ativo passivo, a quem dizer que não prostituíam isso e aquilo, assim eram aceitos, se faziam aceitos, foda-se o outro. E deformado, mal deformado, a quem simetria, não simetria, tem que vir a justificar. Possibilidade artística entre culturismos cabíveis, entre pronaturalismos e desnaturalismo mesocientificíveis afins, laboratoriados para deficiências totais, a quem justifique monstruosamente perverso, e alguns querendo ser discretamente, só quero essa parte gozada da bunda, não quero muito volume, não, senão não só quer como você não tem, ou a quem justifica o desvolume de volumes, olhar o desconhecido, olhar o feio para quem estuprou foi preto, até chegou, botou, você quer ficar perto do preto ou do branco, quem justifica, a quem direito de repetição, olhar o outro como o outro universo. Sobre algumas roupagens e tal, lá no outro lugar do mundo tem igualzinho a esse aí, e ainda se enxerga diferente. Onde está o erro? Onde está a camuflagem? Onde está o que incomoda, a ponto de ser estuprado entre qual tipo de sexo que eles acatam em toda a putaria e agressão, e dizer que é justificável abortar o filho, que seria igual ou diferente perante preceitos divinos, sobre a realidade de fusão e fusão a quem pais e filhos. Aí no outro dado momento ela tá lá mal fudendo de novo, fez isso aqui pra quê que matou aquilo? O que vira repetição e singularidade de desacato total e aceitação a quem? E dizer que, né, a pena e perdão a quem justifica a morte de outros, e o que é o acerto leve, né, que faça-se perdurar. Racionalidade razoável entre Santíssima Trindade, Jócio anatomizável a quem atribuir, que são fodas diretas e indiretas entre estados politeístas ou poligâmicos, a quem politeístas colocados sobre a viadagem, inclusive descabida, a quem se traduza ativos e passivos, fingidos bons de foda e sustentáveis entre o poder que não tem nem de comprar e de vender, o que virou compra e venda e trabalho sobre a ressustentabilidade, que justifica esse câmbio lucro, ou assim fica-se, né? Precisam se arrastar e subsistenciar acúmulos heterotrofíveis que mesocoisificam trânsitos habitacionáveis afins, no que vira causa e efeito de explosão,
Capitalização que explode, mas vira coisificação não vazia, né? E que já era, tem que ser essa coisa, né? Já deve estar vindo a Jana. Vamos ver se ela tá largou dinheiro lá pra mim. Vou perguntar. Se eu não recebo uma segunda. Aí o que seria mais muito alimentar? A gente ficou meio que perdido. Vou dar uma sensação de desconforto, porque já é dívida. Vira culpa a quem justificar, cadê o guardado? Todas essas coisas que não resolvem, muito frustrante. Tudo sobre uma burocracia absurda. Ou seja, que é o paradoxo da burocracia, que mesmo seria, esse não comprova, esse comprova. Né? Impõe-se que comprova, coisificadamente, que o testemunho tem que acontecer, ou tem que mandar chamar. Né? Questões. Problemas em aberto da física.